E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de ontem a gente viu a função modular, tá certo? E a gente vai dar continuidade ao capítulo. Nas próximas duas aulas de Matemática 1, eu vou usar para corrigir questões sobre função modular do livro que eu passei, certo? E as questões de equação modular que eu vou passar hoje. Então, passei uma atividade de função modular ontem para vocês, vou passar uma atividade de equação modular hoje para vocês. Na próxima aula de Matemática 1, eu vou resolver a atividade de função modular. E aí, na seguinte, eu vou resolver a atividade de equação modular, para só depois a gente estudar as inequações modulares. Então, o que a gente está fazendo aqui é o que a gente já vem fazendo para as outras funções que a gente estudou, que são as funções do primeiro grau e as funções do segundo grau. Hoje, a gente vai ver as equações modulares. E tudo que você precisa saber para conseguir responder questões que envolvem equações modulares é você precisa saber resolver a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau, tá certo? Eu vou dividir as equações em tipos, tá bom? Eu vou colocar aqui três tipos de equações modulares que podem aparecer, tá certo? Vai existir um quarto tipo, que a gente vai falar sobre esse quarto tipo depois, tá bom? Então, vamos ver aqui o que é uma equação modular. Toda equação em que a variável venha em módulo ou toda igualdade em que as variáveis vêm em módulo, ou a expressão inteira vem em módulo, representam equações modulares. Então, o primeiro tipo são as equações do tipo módulo de x é igual a A, certo? A pertencente aos reais. As equações que são desse tipo, elas precisam ser resolvidas duas vezes. Uma vez para esse valor que está depois da igualdade positivo e uma vez para esse valor que está depois da igualdade negativo. Você precisa seguir esse processo nas resoluções das inequações que eu costumo chamar de primeiro tipo aqui, só para separar e ficar mais fácil de vocês compreenderem o processo de resolução, tá certo? Então, veja só. O primeiro tipo, eu vou botar aqui como exemplo, módulo de 3x mais 2 é igual a 10. Então, para resolver essa equação modular aqui, eu preciso considerar esse 10 como dois valores, positivo ou negativo. Por quê? Porque não tem como eu prever que o que está dentro do módulo é um número positivo ou negativo, já que o módulo faz qualquer resultado ser positivo. Então, o que a gente faz? A gente resolve a primeira vez, a gente tira o módulo e resolve uma vez para o que está depois da igualdade sendo positivo, certo? E depois a gente vai escrever de novo, vai tirar o módulo e vai resolver de novo para o que está depois da igualdade negativo. Então, esse vai ser o processo de resolução de equações modulares desse tipo aqui, tá bom? A gente vai resolver uma vez para o segundo membro positivo e depois a gente vai resolver de novo para o segundo membro negativo. Então, resolvendo a primeira, o que é que a gente tem? Passando 2 para o outro lado, 3x igual a 10 menos 2. 3x é igual a 8. X é igual a 8 sobre 3. Como não é possível realizar uma divisão exata, eu vou deixar na forma de fração, ok? Bom, a outra é utilizando o menos 10 agora. Então, 3x é igual a menos 10. O 2 está positivo, quando passar para o outro lado vai ficar negativo. 3x é igual a menos 10, menos 2 dá menos 12. 3x, aí a gente vai dividir agora, né? Então, x é igual a menos 12 dividido por 3. Então, x é igual a menos 4. Então, para uma equação modular como essa, eu não tenho só uma resposta. Eu tenho duas. Serve o x igual a 8 terços, quando eu substituir vai dar 10, e serve o x igual a menos 4, que quando eu substituir também vai dar 10. Vamos ver mais um exemplo para a gente reforçar isso aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, módulo de 5x mais 2
igual a 2x menos 1. Então, de novo, o que está depois da igualdade, eu tenho que fazer duas considerações para ele. Tenho que considerar que ele é maior que zero e tenho que considerar que ele é menor que zero. Ou seja, eu tenho que considerar que é positivo e tenho que considerar que é negativo. Então, primeiro, a gente tira o módulo e resolve a equação aí do jeito que está. 5x, mudando a cor aqui. 5x mais 2 igual a 2x menos 1. Bom, trazendo 2x para cá e levando 2 para o outro lado, o que a gente vai ter é o seguinte: 5x menos 2x é igual a menos 1 menos 2. O 2 estava positivo, quando passou para o outro lado ficou negativo. Então, 3x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 dividido por 3, x é igual a menos 1. Não acabou, porque eu preciso resolver de novo. Só que eu preciso resolver mudando o sinal do que está depois da igualdade. Eu vou alterar os sinais dessa expressão aqui. Então, o que eu vou ter é 5x mais 2 sem o módulo igual a menos 2x menos 1. Vou colocar em parênteses para eu lembrar que eu preciso trocar os sinais. 5x mais 2, menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Então, trazendo 2x para cá, ele está negativo, vai ficar positivo. Levando 2 para o outro lado, ele está positivo. Quando passar para o outro lado, vai ficar negativo. 5x mais 2x é 7x. 1 menos 2 é menos 1. Então, x é igual a menos 1 sobre 7. Então, em se tratando de equação modular, você sempre vai ter que fazer duas contas. Uma prevalecendo os sinais e a outra você vai fazer trocando os sinais do que vem depois da igualdade. Você vai sempre fazer duas resoluções, tá certo? Bom, essa é a característica das equações modulares, que você não tem como garantir que o que está aqui dentro é um resultado positivo ou é um resultado negativo. Então, você tem que fazer aqui, nesse caso, as duas considerações. Vejamos, então, o segundo tipo de equação modular que pode aparecer para a gente, que são as equações modulares com módulo dos dois lados. A gente botou uma equação modular e um número, tá certo? Uma equação modular e uma expressão. Eu vou chamar isso daqui de segundo tipo, para que a próxima a gente chame de terceiro tipo, certo? Que é uma equação modular com os módulos nos dois membros, com os módulos dos dois lados. A equação do quarto tipo vai ficar para uma próxima aula, certo? Então, vamos para a equação modular do terceiro tipo. Então, vejamos. No que diz respeito à equação modular do terceiro tipo, o que a gente vai ter é módulo dos dois lados. Ou seja, a gente vai ter módulo de um lado e módulo do outro. Por exemplo, o módulo de 3x menos 2 é igual ao módulo de 7x menos 14. Então, a diferença desse tipo para os outros tipos é que os módulos aparecem nos dois membros da igualdade. E o que é que a gente faz? Exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. A gente resolve uma vez sem os módulos e sem mudar nenhum sinal, ou seja, 3x menos 2 é igual a 7x menos 14. Trazendo 7x para cá e levando 2 para o outro lado, a gente vai ter 3x menos 7x é igual a menos 14 mais 2. Veja só, 3x menos 7x é menos 4x. Menos 14 mais 2 dá menos 12, multiplica por menos 1. Então, a gente vai ter aqui, no caso, que 4x é igual a 12, x é igual a 12 dividido por 4, x é igual a 3. Okay? Aí a gente não acabou porque a gente está falando de equação modular, a gente não tem como prever. Professor, mas aí tem módulo do outro lado. Como é que eu vou saber qual que é o positivo, qual que é o negativo? Tanto faz. Você vai escolher, quando você tem módulo dos dois lados,
você é quem vai escolher qual das duas você vai colocar trocando os sinais. Você pode trocar o sinal da primeira ou o sinal da segunda, contanto que você troca o sinal apenas de uma das duas. Ou seja, se eu quiser trocar o sinal do primeiro membro, eu posso. Nesse caso aqui, eu vou trocar o sinal do segundo membro, ou seja, 3x menos 2 igual... Aqui eu vou trocar o sinal, ó. Se o 7x está positivo, eu vou colocar ele negativo. E se o 14 está negativo, eu vou colocar ele positivo. Agora eu trago o 7x para cá. O 7x está negativo, quando passar para o outro lado, vai ficar positivo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, trazendo o 7x para cá, vamos ter 3x mais 7x é igual a 14. E o 2 que está negativo, quando passar para o outro lado, vai ficar positivo. 3x mais 7x vai dar 10x. 14 mais 2 vai dar 16. X é igual a 16 sobre 10. Se você quiser dividir, você pode. X igual a 1,6. Então, esses são os dois valores possíveis para o x. Professor, se eu tivesse escolhido mudar o sinal do primeiro, deixar o sinal do segundo e mudar o sinal do primeiro, iria alterar o resultado? Não. O segundo resultado continuaria sendo 1,6. Certo? Vamos ver, então, mais um exemplo para a gente fixar isso daqui. Por exemplo, o módulo de 2x mais 8 igual ao módulo de menos 4x menos 7. Então, eu resolvo uma vez como se esses sinais de módulos, né, esses símbolos de módulos não existissem. 2x mais 8 igual a menos 4x menos 7. Fazendo aqui a separação, eu vou ter 2x. O 4x está negativo, quando passar para cá vai ficar positivo. É igual a menos 7. E o 8 que está positivo, quando passar para cá vai ficar negativo. 2x mais 4x é 6x. Menos 7 com menos 8 é menos 15. X é igual a menos 15 dividido por 6. Você pode deixar na forma de fração. Você pode simplificar. E se você quiser, você pode dividir logo de cima pelo de baixo. Vai dar menos 2,5. Ok? Só consertar aqui. Vai dar menos 2,5. Beleza. Agora, vamos fazer para a segunda parte. Ou seja, na segunda parte, eu escolho um dos lados do módulo para trocar o sinal. Lembra que na outra vez eu escolhi o segundo membro, eu vou trocar o sinal do primeiro membro. Trocando o sinal do primeiro membro, eu vou ter, ó, tá mais 2x, vai ficar menos 2x. Tá mais 8, vai ficar menos 8. E o segundo eu não troco o sinal. Eu repito, menos 4x, menos 7. Então, quando eu tenho um módulo dos dois lados, na segunda vez que eu for resolver, eu escolho qual dos lados eu vou trocar o sinal. Então, menos 2x, aí a gente vai trazer o 4x para cá. Mais 4x é igual a menos 7, o 8 está negativo. Quando passar, vai ficar positivo. Mais 8. Menos 2x mais 4x é 2x. Menos 7 mais 8 é 1. X é igual a 1 sobre 2, certo? Então, essa é a primeira parte, certo? Sobre equações modulares. A gente vai continuar vendo equações modulares, a gente vai ver isso aplicado a, por exemplo, a equação do segundo grau, porque a gente está resolvendo aqui, são os tipos que envolvem a equação do primeiro grau. Eu vou botar um tipo que envolve a equação do segundo grau, e eu ainda tenho mais um tipo que a gente vai precisar de um estudo do sinal para estar resolvendo a equação modular. Mas para não sobrecarregar vocês com informação, a nossa aula sobre equação modular, essa primeira parte acaba aqui. Eu vou deixar exercícios para vocês sobre esse tipo de equação modular, tá certo? Para vocês responderem lá no formulário. Então, pessoal, a nossa aula de hoje acaba aqui. Vou deixar o esquema para vocês. Tchau, tchau, até uma próxima aula.